Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns investimentos que eu vi recentemente, eu achei bem interessante, e eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o futuro da taxa de juros para esse ano, né? Um futuro bem de curto prazo, mas isso com certeza impacta você que investe em renda fixa. Seja você que investe só em renda fixa, ou talvez você que investe uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, você provavelmente vai ser afetado de algumas formas por essa queda na taxa Selic. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa queda na Selic, o que nós podemos esperar, e vou mostrar alguns investimentos que eu achei bem interessante com algumas ressalvas. E para você que já me acompanha aqui há mais tempo e sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você, espera até alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei, beleza? E você certamente está cansado de saber que a taxa Selic nesse momento está em 11,75% até a próxima reunião, onde muito provavelmente nós teremos mais um corte de juros. E aqui já começa um ponto interessante, né? Porque o Banco Central ele geralmente sinaliza as suas intenções de cortar juros e quanto vai ser mais ou menos esse corte. E eu digo mais ou menos porque não é certo o quanto vai ser o corte, porque depende de algumas coisas, como por exemplo a inflação. E saiu nos últimos dias agora a inflação de dezembro. E a inflação de dezembro ficou acima das expectativas em 0,56%. Para você ter uma ideia como isso foi acima das expectativas, nós tivemos desde julho de 2023 um IPCA fechando mensalmente, obviamente acima de 0%, mas o máximo foi em novembro de 0,28%. E em dezembro nós tivemos 0,56% de inflação, o dobro de novembro, que foi inclusive mais do que os meses anteriores. E isso deu para o mercado uma inflação nos últimos 12 meses, uma inflação anual de 4,62%, que mesmo não sendo uma inflação extremamente baixa, é uma inflação baixa considerando o Brasil. Até porque a meta de inflação é de 3,5 pontos percentuais com 1,5 ponto percentual para cima. Então a tolerância seria até 5% de inflação. Ou seja, a inflação ficou dentro da meta. E isso gera para o mercado uma percepção de que talvez seja necessário o Banco Central aumentar o corte de juros, porque agora isso é possível de ser feito. E alguns vídeos atrás eu fiz algumas projeções, na verdade uns 3 cenários onde nós poderíamos ver a taxa Selic caindo e de formas diferentes. Porque como você provavelmente sabe, nós estamos em um período de queda de juros e é esperado para o final de 2024 agora uma taxa Selic fechando o ano em aproximadamente 9%, 9,25%, mais ou menos nesse patamar. Sendo assim, nós podemos ter 3 cenários possíveis de queda de juros. Um cenário é o cenário onde o Banco Central mantém os cortes de 0,5 pontos percentuais e em algum momento vai chegar em 9,25 pontos percentuais e ele mantém assim até o final do ano. Outro cenário seria um cenário onde o Banco Central aumenta a velocidade de corte de juros. Então, ao invés de 0,5 pontos percentuais de corte, ele faz um corte de 0,75 e depois mais 0,75 até chegar nos 9,25. E um outro cenário seria, por exemplo, um cenário onde ele mantém em uma Selic um pouquinho mais alta e chegando no final do ano ele reduz, o que é mais improvável, diga-se de passagem. Sendo assim, cada um desses cenários impacta de formas diferentes os seus investimentos. Se você é um investidor que investe só em renda fixa, inclusive se você investe só em renda fixa, comenta aqui embaixo. Se você não tem posição em bolsa, não tem posição em outros investimentos, comenta aqui embaixo e se tem, comenta qual é a distribuição, quantos por cento você mantém para renda fixa, quantos por cento para os outros investimentos. Se você investe só em renda fixa, você vai ser completamente impactado, então você tende a ver a sua rentabilidade diminuindo ao longo do tempo. Por isso que é muito importante você ter uma carteira diversificada, não só com ativos de renda fixa, mas também renda variável. Até porque os juros da economia estão para os ativos de bolsa de valores, assim como a gravidade está para a matéria. Porque quando você tem os juros da economia diminuindo, os ativos de risco tendem a se valorizar. Não só porque as pessoas saem de renda fixa e investem em bolsa de valores, mas também porque os próprios ativos de bolsa de valores se beneficiam de juros mais baixos. E eu fiz a analogia da gravidade porque quanto menos gravidade,
mais a matéria consegue, por exemplo, subir, né? Se nós tivéssemos menos gravidade, nós poderíamos, com a mesma força que nós temos, dar saltos mais altos. Então seria basicamente a mesma coisa. E eu precisei fazer essa breve explicação aqui antes de mostrar os investimentos que eu vi, justamente porque não dá para calcular a rentabilidade de investimentos pós-fixados, principalmente em um cenário onde você tem uma Selic que pode cair em uma velocidade ou em outra velocidade. Então, quando você investe em algum título de renda fixa pós-fixado atrelado ao CDI, a sua rentabilidade depende completamente do ritmo de queda de juros. Se o ritmo de queda se intensificar, a sua rentabilidade efetiva será menor. Se o ritmo de queda for menor, a sua rentabilidade efetiva será maior. E para você não ser completamente influenciado de forma negativa pela queda de juros, é necessário que você tenha uma carteira de investimentos diversificada, não investir apenas em renda fixa. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai vir aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter escrito Aprenda a Investir Comigo, vai ter um link, você vai clicar nesse link e após clicar você será redirecionado para uma página, que é a página do meu treinamento. E o objetivo desse treinamento é transformar você em um investidor capaz de tomar boas decisões de investimentos e estruturar uma carteira de investimentos anticrise, uma carteira que não tem apenas ativos de renda fixa, mas também ativos de renda variável, de bons setores e que traga para você uma boa rentabilidade ao longo do tempo. As vagas para esse treinamento estão abertas nesse momento, mas por tempo limitado. E existe uma grande vantagem em você entrar na turma agora, que é o fato de você já ter conteúdo liberado. Então você, durante 7 dias, pode solicitar o seu reembolso por qualquer motivo que seja, mesmo após ter consumido esse conteúdo. Então você pode adquirir o treinamento, conferir se você gosta da metodologia de ensino ou não, e depois decidir se você continua na turma. Particularmente, eu recomendo que todo iniciante faça esse treinamento, até porque durante o prazo de 12 meses, se você dividir o valor do curso por 12 meses, você consegue só em rentabilidade o valor do curso. Então acaba que o investimento se paga apenas com os resultados que você vai ter ao longo dos 12 meses. E agora vamos falar sobre os investimentos que eu vi, eu achei bem interessante, eu vou falar por que eu achei interessante. São alguns investimentos que estão disponíveis nesse momento no Banco Sofisa Direto, então a gente já está aqui nos produtos de investimento. Tem vários aqui, né? Tem renda fixa, tem fundos de investimento, tem renda variável, tem tesouro direto, que é uma nova opção. Clicando aqui em renda fixa, a gente já tem todas as opções de renda fixa. Aí dentro de renda fixa você tem CDBs, LCIs, LCAs e de vários tipos, né? Você tem pós-fixados, tem IPCA+, tem pré-fixados. Nesse caso aqui eu vou dar mais ênfase para as LCIs e LCAs. Então a gente tem aqui uma LCA para o prazo de 3 meses com 90% de CDI sendo a rentabilidade. Eu particularmente não considero uma rentabilidade muito interessante. 6 meses, 90% de CDI também, eu diria que não é tão interessante. Aí nós temos aqui, para um ano, 95% de CDI, que já começa a ser uma rentabilidade difícil de ser encontrada, porque LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda. Então, às vezes, você vê um CDB que paga 110% de CDI e uma LCI que paga 95%, você deduz que o CDB rende mais. Só que na prática, por ser isenta de imposto de renda, a LCI ou o LCA acaba tendo uma rentabilidade efetiva maior, então por isso é mais interessante. Então aqui nós temos para 2 anos 100% de CDI, que é uma baita rentabilidade considerando o investimento de renda fixa. E para 3 anos 100% de CDI também. Tem outros investimentos aqui, eu vou falar deles. Mas primeiro, por que eu vou dar mais ênfase nesses daqui? Porque aqui nós estamos falando de investimentos pós-fixados. E como você bem sabe, a taxa Selic está caindo. Então a tendência é que as instituições disponibilizem mais esse tipo de investimento, justamente porque existe uma perspectiva de queda para a taxa Selic. Ou seja, o custo financeiro para a instituição é melhor com a Selic caindo. E quanto mais a Selic cair, se você pegou um título pós-fixado, melhor para a instituição e pior para você. Então, para um prazo muito grande, digamos aqui o prazo de 3 anos, eu não considero um investimento tão interessante, mas até 2 anos eu acredito que seria interessante sim, até porque eu duvido muito que a Selic caia abaixo dos 8,5% no prazo de 2 anos, já que hoje uma taxa Selic neutra seria na casa de uns 8%, considerando um médio prazo. E aqui o investimento mínimo é de R$1.000 em todas essas LCAs. Descendo mais aqui embaixo, nós temos algumas opções de LCIs. Então a gente clica aqui em ver todos. Quando tem essa medalhinha no lado esquerdo aqui na parte de rentabilidade, significa que é um investimento que só está disponível para um certo grupo de pessoas. Talvez esteja disponível para você, talvez não esteja. Nesse caso aqui, o investimento mínimo em todas essas LCIs é de R$20.000. Não é tão acessível. Já as outras pós-fixadas é de R$1.000, então é bem
mais acessível. Então nessas aqui nós temos vários prazos diferentes, pré-fixados, que vão até 5 anos. Então olha para você ver, pré-fixado de 10,60. É uma baita de uma rentabilidade aqui, prazo de 5 anos e 4 anos. Porém o investimento mínimo é de R$20.000 e talvez esse investimento não esteja disponível para você. Mas dá uma conferida aí no aplicativo se está disponível. Se tiver, talvez seja interessante para o seu caso, talvez não seja, depende muito do seu objetivo. Lembrando que investimentos pré-fixados são investimentos onde a rentabilidade é combinada no momento do investimento. Então, se você vai receber 10,60% ao ano de rentabilidade, é essa rentabilidade até o vencimento, independente do que aconteça. Se a Selic cair ou subir, a sua rentabilidade aqui é a mesma porque é um investimento pré-fixado. E considerando a expectativa da taxa Selic para o prazo de 1 a 2 anos, essas LCIs estão bem interessantes aqui na minha opinião. Principalmente se for um dinheiro que tem um uso específico no vencimento, seja o dinheiro de uma compra de um imóvel, compra de um automóvel. Nesse caso, o investimento pré-fixado te dá a previsibilidade do retorno que você vai ter. Então seria interessante por isso. E desses aqui, os que eu considero mais interessantes seria aqui no prazo de 2 anos, 10% ao ano, mas fica a seu critério. Eu só quis trazer esses investimentos aqui para você ter ciência de que eles existem e não é sempre que eles estão disponíveis aqui, de vez em quando eles somem e eu resolvi trazer porque eles haviam sumido e voltaram agora. Lembrando que para você que não tem conta no Banco Sofisa Direto, existe um bônus para você que é um novo cliente. Então, se você abrir a sua conta com o código de convite de um amigo e investir a partir de R$1.000 em até 30 dias após abrir a conta, em LCI, LCA ou em CDB, que tenha prazo mínimo de resgate de 12 meses, você recebe direto na sua conta R$50 de bônus, que é fora a rentabilidade do investimento. Então, eu acredito que é interessante justamente porque é fora a rentabilidade. Então você já pega um investimento que tem uma excelente qualidade, é um investimento de um bom emissor com uma boa taxa de rentabilidade e você ainda recebe R$50 a mais, que nada mais é do que um incentivo para você abrir conta na instituição. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre esses investimentos e sobre a renda fixa em geral, onde que você está investindo nesse momento. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo que eu acabo trazendo um vídeo nesse tema, se tiver muitas curtidas, e nos vemos no próximo vídeo.